Oi, eu sou a Débora e você está no Devaneios. E hoje eu venho aqui fazer fofoca filosófica. É, Eu estudo Simone de Beauvoir, faço doutorado em filosofia e estudo o pensamento da Simone de Beauvoir, uma filósofa. Estudei a Simone de Beauvoir no meu mestrado também em filosofia, então eu tenho aí algum conhecimento sobre a obra dela. Mas esse conhecimento não é tão relevante assim porque eu quero contar para vocês hoje. O livro mais famoso da Simone de Beauvoir é O Segundo Sexo, que provavelmente vocês já ouviram falar. Acho que a maioria das pessoas só conhecem o nome Simone de Beauvoir em função do livro O Segundo Sexo. E neste livro há um capítulo intitulado A Lésbica. E é sobre esse capítulo que eu quero falar e sobre algumas polêmicas em torno dele. Nesse livro, né, a Simone de Beauvoir vai fazer aí uma análise fenomenológica da existência feminina para tentar entender por que as mulheres são consideradas inferiores aos homens. E aí ela vai passar por todas as significações culturais e míticas acerca da feminilidade, do feminino, e também vai falar sobre a experiência de ser uma mulher. No segundo volume, que se chama A Experiência Vivida, está o capítulo A Lésbica. E esse capítulo ele divide opiniões, porque tem muitas pessoas que elogiam a Simone por ela ter escrito esse capítulo, pensando aí que O Segundo Sexo foi publicado em 1949, então já faz um bom tempo. E no momento que a Simone escreveu ele, a homossexualidade era considerada uma doença. E então, muitas pessoas que elogiam a Simone por ter escrito esse capítulo, né, tem um capítulo todo dedicado à experiência lésbica no seu livro, vão no sentido de dizer, ó, enquanto está todo mundo tratando como uma coisa negativa, como uma doença, como uma perversão, ela deu algum mérito, algum valor para a questão e falou sobre isso, né, não jogou para debaixo do tapete nem nada. E tem uma outra galera que diz assim, olha, tem realmente um mérito dela ter tratado desse assunto e de ter dito que não é simplesmente uma perversão, uma doença, um jeito inautêntico de se viver, mas esse capítulo é meio esquisito, meio confuso e tem problemas aí. E eu concordo com esse segundo time. É importante que a Simone tenha feito aí essas considerações sobre a existência lésbica, né, tenha reconhecido isso como uma possibilidade feminina, mas é meio problemático o capítulo, porque apesar dela não dizer que é uma perversão, ela fica falando chamando as homossexuais de invertidas. Provavelmente era um termo utilizado correntemente na época, mas que lendo hoje, né, 2025, dá um estranhamento. E eu entendo que é anacrônico eu olhar, ver problemas nesse termo, porque hoje a gente não fala assim. Mas é um incômodo meu e é isso. Aí eu acho que tem valor, sim, a gente se incomodar com o uso desse termo, mesmo pensando em 1940 e pouco, quando ela escreveu o livro. E aí, tem uma comentadora da obra da Simone de Beauvoir, a Toriel Moir, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que ela vai dizer, ó galera, esse capítulo, a lésbica, é muito confuso porque a Simone de Beauvoir tinha questões com a sexualidade dela. Então, isso aqui, essa confusão que existe nesse capítulo, o fato dele ser meio contraditório em alguns momentos, né, de ela se contradizer nos argumentos, reflete a confusão que o tema da homossexualidade feminina é na vida pessoal dela. E aí, assim, eu acho mesmo que esse capítulo é mais confuso comparado com o restante do livro, assim. Dá para perceber que ela não fala com tanta propriedade como ela fala dos outros temas, dos outros assuntos. E por que que a Toriel acha que é uma questão pessoal da Simone de Beauvoir? Porque muita gente achava que a Simone de Beauvoir era bissexual. Então, tem muitos escândalos envolvendo as
relações dela com alunas dela, dizendo que ela tinha relações amorosas, sexuais com alunas e que ela também apresentava alunas dela para o Sartre, que era o companheiro dela na época, e que um disclaimer muito importante, nunca digam que o Sartre e a Simone eram casados, porque eles não foram casados, e era importantíssimo para eles não serem casados, né? Eles eram contra essa instituição do casamento, a Simone principalmente, foi uma escolha de vida dela não se casar, com uma crítica à instituição do casamento. Então nunca digam que o Sartre era marido da Simone de Beauvoir, nem que a Simone de Beauvoir era a esposa do Sartre, tá? Fechando esse parênteses. Então tinham essas polêmicas que diziam que a Simone apresentava alunas para o Sartre, aí nesse triângulo amoroso, que ela se envolvia com as alunas, e ela sempre negou isso. Ela dizia que ela tinha amizades muito próximas com algumas mulheres, mas que ela nunca se envolveu romanticamente com nenhuma mulher. Então tem uma entrevista que ela dá para Alice Schwarzer, tenho problemas com sobrenomes, nesse livro aqui. Simone de Beauvoir hoje tem essa entrevista, tem uma série de entrevistas que ela deu ao longo de muitos anos para Alice Schwarzer. E numa dessas entrevistas, a Alice pergunta para ela: Simone, você sempre fala das suas relações amorosas e tal com homens. Nunca teve uma relação com mulheres? Nunca teve esse espaço na sua vida? E a Simone diz que não. Ela responde categoricamente: não, nunca me envolvi romanticamente com uma mulher. Ela diz que teve, sim, amizades muito íntimas que tinham aí uma troca física, né, carinho, que é meio incomum para europeus, mas que nunca teve romance envolvido entre ela e outra mulher. E aí tem outras entrevistas, outras pessoas perguntam isso para ela e ela sempre negou isso, tá? Então era uma coisa que as pessoas perguntavam para ela e que ela negava. Porém, contudo, entretanto, todavia, depois que Simone de Beauvoir faleceu, a Sylvie Le Bon de Beauvoir, que é filha adotiva da Simone, e aí explicando essa relação. Simone não adotou a Sylvie quando a Sylvie era uma criança. A Simone adotou legalmente a Sylvie depois que elas já eram adultas, elas se conheceram adultas, a Sylvie mais jovem do que a Simone, mas não era assim 18 anos nem nada, era adulta, e a Simone adotou ela legalmente para que a Sylvie fosse a responsável legal pelas obras da Simone quando ela falecesse. Então era pensando em ter alguém cuidando do seu legado, assim, teórico, que a Simone fez a adoção da Sylvie. E a Sylvie usa o sobrenome Beauvoir para lembrar dessa ligação delas duas. Mas então, né, a Sylvie, como essa filha adotiva que não tem essa relação parental envolvida, isso é importante esclarecer. Depois da morte da Simone de Beauvoir, a Sylvie permite a publicação de cartas que a Simone tinha mandado para o Sartre. Então, quando o Sartre faleceu, a Simone publicou cartas que ele tinha mandado para ela. E as pessoas perguntavam: tá, Simone, mas cadê as respostas? As cartas que você enviou para ele? Essa conversa está mutilada, tá faltando uma parte. Cadê as respostas? E a Simone inventava história, dizia que as cartas se perderam, porque eram as cartas que ela tinha mandado para o Sartre, então estavam na posse do Sartre, e agora ela não sabia onde estavam, não sei o quê. Desconversou, e em algum momento ela disse: se um dia essas cartas vierem a público, vai ser depois da minha morte. E aí, depois que ela faleceu, a Sylvie autorizou e as cartas foram publicadas. Não temos publicação em português, mas eu tenho um exemplar em inglês, né, do livro que reúne essas cartas. E nessas cartas estão relatos de Simone de Beauvoir tendo, de fato, relações com mulheres, né, com alunas. E aí até tem uma das cartas em que ela conta de uma da Sorokine, que era uma aluna dela. Não sei se quando elas se envolveram ainda era aluna ou se já não era mais, se é aluna ou ex-aluna.
não tem como precisar dessa informação para vocês, é realmente falta de conhecimento meu nesse ponto. Mas elas se conheceram por causa dessa coisa da Simone ter sido professora dela. E aí a Sorokine volta de uma viagem, vai visitar a Simone, e aí a Simone está contando para o Sartre que ela chega e arrasta a Simone para a cama e elas ficam ali se acariciando e se beijam. E aí a Simone diz com essas palavras que a Sorokine levou a mão da Simone até certas partes do corpo dela. Então fica bem explícito que houve aí uma troca sexual entre as duas. E aí, assim, será que isso é a isso que a Simone se refere quando ela está dizendo, eu sim, tinha aí um contato físico com as minhas amigas mulheres, mas nada romântico? Fica o questionamento. Ela estava dizendo que é esse tipo de contato físico ou ela está falando de, sei lá, abraçar, beijo no rosto, pegar na mão, né, sair por aí de braço enganchado uma na outra? Não sei, não saberemos, mas a fofoca é que nas cartas dá para fica muito nítido, né? Não só essa, tem outros relatos que mostram que a Simone teve sim minimamente um envolvimento sexual com outras mulheres, né? E aí a Toriel Moa, no livro dela, eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro da Toriel, porque agora eu não sei falar exatamente o título, que é um livro que está em inglês, também não tem tradução para o português, mas a Toriel diz que a própria Sylvie, em entrevistas, afirmou que ela, né, a Sylvie e a Simone de Beauvoir, tiveram uma relação romântica, né, e que elas duas chamavam essa relação de amizade porque não se sentiam confortáveis com a ideia de dizer por aí que elas estavam num romance com outra mulher. Então era muito estranho para elas dizer que estavam apaixonadas, né? Tanto para uma quanto para outra dizer eu me apaixonei por uma mulher, ou me relacionando romanticamente com outra mulher. Então elas se diziam amigas, mas que tinha, assim, segundo a Sylvie, um romance entre elas duas. Provavelmente houve uma troca sexual entre as duas também, né? Porque a Simone já contou aí pro Sartre nas cartas que ela se envolveu sexualmente com outras mulheres. Eu deduzo que ela deve ter se envolvido assim com a Sylvie também, se a Sylvie diz que elas tiveram uma relação romântica. E aí a Toriel usa isso para justificar o argumento dela de que a confusão no capítulo A Lésbica do Segundo Sexo é um reflexo da confusão pessoal da Simone de Beauvoir com a sua própria sexualidade, né? Com o fato de ela também ter se envolvido com mulheres, que é uma coisa que ela negava muito. E aí eu fiquei pensando várias coisas sobre essa questão toda, né? Primeiro que não é nenhuma novidade que, para quem estuda Simone de Beauvoir, que tenham questões pessoais dela envolvidas em todos os livros dela, porque ela fala muito claramente que não se separa o autor da obra que ele escreve. Só Nietzsche poderia ter escrito as obras do Nietzsche, qualquer outra pessoa teria escrito outra coisa, só Simone de Beauvoir pode ter escrito as obras de Simone de Beauvoir. Esse ponto de vista que qualquer escritor imprime nas suas obras tem a ver com a própria experiência dele, com a existência dele, não dá para separar uma coisa da outra. Então não é nem um pouco surpreendente que tenham questões pessoais da Simone envolvidas em tudo que ela escreve. E também ela escreve ficção com base na própria vida, né? Escreve autoficção. Então também, de novo, muito claro que as coisas que ela escreve têm a ver com ela. Mas pensar que é um reflexo, né, dessa confusão com a sua própria sexualidade dá pano para manga, porque assim, no Segundo Sexo, a Simone em nenhum momento fala sobre a possibilidade de uma existência bissexual. É sempre heterossexual, com 99% do livro, e aí tem esse capítulo que fala, opa, a homossexualidade existe. Então, ela vai conceituar a homossexualidade feminina como uma escolha que chama atenção não pelo seu caráter positivo, então não pelo que ela escolhe de fato, mas pelo seu caráter negativo, que é pelo qual ela se recusa. Então, chama atenção não
que a mulher se relacione com outras mulheres, mas a exclusividade dessa relação, ou seja, uma mulher é lésbica porque quando ela não se relaciona com homens, né? Então, se a definição dela é essa, essa definição não cabe para a própria Simone de Beauvoir, porque ela claramente se relacionava com homens, né? Ela teve relações públicas com homens, Sartre, Nelson Algren, o Bolt, os outros caras com quem ela se envolveu, e ela deixou muito claro que ela se envolvia com homens. Então, a partir do momento que ela entende que para se tornar lésbica, homossexual, uma mulher precisa se relacionar única e exclusivamente com mulheres, ela não vai se encaixar nessa categorização. E aí a bissexualidade, cadê? Não existia, não era um termo que na época era utilizado. Por que será que ela não poderia dizer que ela era bissexual? É que aí se relaciona tanto com homens quanto com mulheres. Parece que ela se encaixaria nessa descrição. Mas para além de ela se dizer heterossexual, não é que ela dizia eu sou heterossexual, mas eu pego mulher de vez em quando, que é só confuso, mas se a gente pensar nessa narrativa de só é lésbica, só não é heterossexual, que se relaciona única e exclusivamente com alguém do mesmo sexo, ela não estaria errada. Agora, o negócio é que ela negava, né? Ela dizia, não, eu não me relaciono romanticamente com mulheres. Mas aí ela falava romanticamente. E aí eu me pergunto, será que ela fazia uma divisão entre o que é se relacionar sexualmente e o que é se relacionar romanticamente? É, porque nas entrevistas que eu li, ela não diz eu nunca fiz sexo com outra mulher. Então, ela estava mentindo ou ela estava omitindo? E eu entendo também esse estranhamento, essa coisa de não querer dizer, né, que estava numa relação romântica com outra mulher. Como eu disse na época, isso era considerado uma doença, ela era uma pessoa pública, né, já com muitas controvérsias envolvendo a imagem dela, pela defesa dela ao marxismo, ao existencialismo, ao feminismo, todos os ismos da vida da Simone de Beauvoir. E eu acho que essa foi uma batalha que ela decidiu não lutar. Ela talvez optou por deixar privada essa parte da vida dela, sabe-se lá por quais motivos, né? Então, a fofoca filosófica de hoje é para dizer, né, para contar para vocês que Simone de Beauvoir passou a vida dizendo que nunca se envolveu com mulheres e depois que ela faleceu veio à tona aí todas essas evidências produzidas por ela mesma, dizendo que ela mentiu nas entrevistas. E talvez isso já estivesse aí nas entrelinhas da obra dela de Segundo Sexo e também da convidada, se a gente lê pensando nisso. Mas nunca saberemos de fato por que a Simone de Beauvoir não assumiu publicamente as relações homossexuais que ela teve, né, essas relações que ela teve com outras mulheres. E também nunca saberemos se realmente houve um romance entre ela e a Sylvie Le Bon de Beauvoir, ou se a Sylvie está mentindo, inventando isso. Eu acho que ela não teria por que inventar, tá? Não acredito, não estou acusando a Sylvie de inventar a história nem nada. O que eu quero dizer com isso que não saberemos é não saberemos do lado da Simone da história, porque ela já faleceu e ela nunca disse isso. Então, Simone de Beauvoir, bissexual, não sei.